Vou pegar de novo 13 gramas daquele sólido e vou repetir o experimento. Eu sei que a dissolução desse sólido nos 250 gramas de líquido incolor e transparente é um fenômeno exergônico, é espontâneo. Agora eu vou tentar fazer uma outra observação. Presta atenção, eu vou jogar isso aqui dentro. Deixa eu prender. Opa! Calma, meu filho. Pronto. Prendi. Esse trequinho preto aqui, ele é um termômetro. E vocês estão vendo aqui a temperatura que está a água. Se eu estou conseguindo enxergar direito, está marcando 25, estou mouse mesmo, não enxergo, gente, mas tudo bem. Eu acho que é 25. Bom, enfim, vocês estão vendo aí a temperatura ambiente, é a mesma temperatura que está esse sólido, né? A temperatura ambiente. E agora eu vou novamente realizar a transformação espontânea exergônica, mas observando a temperatura. O que será que essa transformação exergônica espontânea promove numa propriedade do sistema que é a temperatura, que no momento está 25 graus. Vamos lá. Meu filho. Imprevisto, deixa eu subir aqui um pouquinho, para ele não ser massacrado pelo... Pronto. Ok. Está lá a temperatura. É um barulhinho, mas tudo bem. Atenção, vou jogar. 13 gramas. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, gente, já deu para perceber que essa transformação exergônica espontânea, ela tem uma característica. Ela promove a elevação da temperatura do sistema. Antes, tanto o líquido branco incolor e transparente, como o sólido branco, estavam todos à temperatura ambiente, 25 graus. Quando eu misturei os dois e se formou a solução verdadeira, a temperatura do sistema se elevou. Se elevou para um valor de 35 graus. Tá certo? Então, essa transformação é exergônica, é espontânea e tem como uma característica a tendência a elevar a temperatura do sistema. Esse tipo de transformação, gente, espontânea e exergônica, que faz com que a temperatura do sistema tenda a se elevar, esse tipo de transformação, a gente vai dar o nome de transformação exotérmica. Transformação exotérmica. Uma transformação que tende a elevar a temperatura do sistema. Então, o que a gente viu aqui, o que eu mostrei para vocês aqui, foi um exemplo de transformação exergônica, e eu sei que ela é exergônica, porque eu testemunhei a ocorrência dela, então ela é exergônica, é espontânea, é possível, pelo menos nessas condições que a gente está trabalhando, e descobri uma característica muito interessante. Ela tende a elevar a temperatura do sistema. A temperatura era de 25, subiu 10 graus. E agora, se a gente for continuar observando a variação de temperatura, a tendência é a temperatura voltar à temperatura ambiente, 25 graus, porque esse sistema aqui é um sistema que está em contato térmico com o ambiente. Então esse sistema é um sistema que permite a troca de energia, nesse caso na forma de calor, entre ambiente e sistema. Agora, gente, desde o primeiro momento que a temperatura do sistema se posicionou acima da temperatura ambiente, ele imediatamente, o sistema, começou a perder energia na forma de calor para o ambiente. E continuou perdendo energia na forma de calor, até a temperatura do sistema voltar à temperatura ambiente, que era 25 graus. Então, olha que interessante. A gente pode falar que essa transformação é espontânea, exergônica, por ser permitida. A gente pode dizer que ela tende a elevar a temperatura do sistema. É uma característica dessa reação espontânea. Ela tende a elevar a temperatura do sistema, por isso eu chamo ela de exotérmica. Exotérmica. E como ela tende a elevar a temperatura do sistema, ela faz com que o sistema, já que ele tem contato térmico com o ambiente, o vidro conduz energia na forma de calor, essa transformação espontânea, exergônica,
por fazer a temperatura do sistema se elevar, ela faz com que o sistema perca energia na forma de calor para o ambiente. Então, observem, uma transformação espontânea que faz o sistema perder energia na forma de calor. A transformação espontânea, esse exemplo de transformação exergônica é exotérmico. Além de exergônico, é exotérmico. Faz o sistema tender a elevar de temperatura e, por causa disso, como existe contato térmico, perder energia na forma de calor para o ambiente. Então anotem aí, transformação espontânea é a que ocorre, permitida, exergônica. Transformação que faz o sistema elevar de temperatura e, por causa disso, perder energia na forma de calor para o ambiente, já que está em contato térmico com o ambiente, esse tipo de reação a gente chama de exotérmica. Reação exotérmica. Anotem isso, é muito importante essa definição, essa palavra de reação exotérmica. Bom, agora vamos fazer outro teste. Vamos ver se é a transformação, a dissolução desse sólido branco, que é outra coisa, nesse líquido incolor e transparente, que é o mesmo líquido do experimento anterior, se a formação da solução desse novo sólido, nesse líquido, é espontâneo, é exergônico. Eu já vou aproveitar de cara e já vou tentar determinar a variação de temperatura. Se o fenômeno for exergônico, ou seja, se o sólido dissolver no líquido, será que essa dissolução também vai aumentar a temperatura do sistema? Será que essa transformação, primeira pergunta, é exergônica? Se for, será que é exotérmica também? Então vamos lá. Tem mais ou menos 60 gramas aqui. Bem devagarzinho, vou tentar. Opa, calma. Calma. Vou jogar pedra assim para dissolver, nunca é legal, mas tudo bem. Vamos lá. Eu acho que o fenômeno é espontâneo. Eu estou percebendo aqui que ocorre. Estou notando aqui que esse sólido é a dissolução desse sólido branco. É um fenômeno espontâneo. Opa, pelo que eu estou vendo aqui também, uma prova de que o fenômeno é espontâneo é que a temperatura do sistema variou. Se a temperatura do sistema variou, é porque o sistema está se modificando. O sólido está se dissolvendo no líquido. Está havendo a formação, pelo menos, a dissolução do sólido nesse líquido é um fenômeno espontâneo. Tá certo? E eu estou observando aqui a temperatura está caindo. A temperatura do sistema está caindo como resultado da dissolução. Está geladinho, gente. Vai cair mais ainda. A temperatura do sistema, deixa eu colocar logo para ver se realmente essas 60 gramas conseguem dissolver. Então a temperatura do sistema, como resultado de uma mudança que o sistema sofreu, qual foi a mudança? Sólido e líquido separados, solução do sólido do líquido. A dissolução desse sólido branco nesse líquido transparente incolor é espontânea, exergônica, é possível, é permitida. E além disso, como uma propriedade dessa transformação exergônica, ela faz a temperatura do sistema cair. Então essa transformação é exergônica, é espontânea, mas não é exotérmica. Essa transformação faz a temperatura, tende a promover a diminuição da temperatura do sistema. Então a esse tipo de transformação a gente reserva o nome de espontânea, porque ocorreu, exergônica, porque ocorreu, mas endotérmica. Endotérmica é uma transformação que tende a diminuir a temperatura do sistema. E observa que interessante. Agora, como desde o momento que a temperatura do sistema diminuiu do nível da temperatura ambiente, e está acontecendo agora, o sistema está ganhando energia na forma de calor do ambiente. Aqui o sistema 16, 19 graus. Em contato térmico com o ambiente, está entrando energia na forma de calor. Então essa transformação espontânea e exergônica, ela é endotérmica. Pelo fato dela ser endotérmica, ela está promovendo a entrada de energia na forma de calor. De uma maneira mais simples, o sistema está ganhando calor do ambiente. Isso caracteriza, meus amigos, uma transformação endotérmica. Faz o sistema ganhar energia na forma de calor do ambiente. Uma transformação endotérmica tende a diminuir a temperatura do sistema. Como o sistema está em contato térmico com o ambiente, faz o ambiente fornecer energia na forma de calor para o sistema. Então, transformações espontâneas e endotérmicas. Transformações que ocorrem, por isso são espontâneas, exergônicas. E endotérmicas fazem o sistema ganhar energia na forma de calor. Aí você fala, mas como é que pode estar ganhando energia se a temperatura está diminuindo? Opa! Calma aí, a temperatura diminuiu por conta da dissolução. Depois a gente vai discutir quais os motivos pelos quais a temperatura caiu. Mas a temperatura do sistema caiu porque houve uma transformação. O sólido deixou de existir como sólido e passou a existir como uma solução, partículas em solução. Tá certo? A gente vai discutir isso depois. É justamente essa transformação de sólido e líquido em solução que faz a temperatura cair. E como a temperatura cai do sistema, ele imediatamente começa a receber energia na forma de calor do ambiente. Ok? Então, a gente pode aguardar aqui uns minutinhos e a temperatura do sistema vai voltar a ser a temperatura do ambiente 25 graus. Tá certo? O problema é que o fluxo de energia na forma de calor é relativamente lento. A transformação foi muito mais rápida.
Então, o sistema gelou, mas desde o primeiro momento que a temperatura do sistema caiu a níveis abaixo da temperatura ambiente, energia na forma de calor já começou a entrar no sistema para tentar recuperar a temperatura inicial, que era a temperatura do ambiente. Então, está aqui um exemplo de uma transformação espontânea, exergônica, possível e permitida. E endotérmica tende a diminuir a temperatura do sistema, ou melhor falando, faz com que o sistema ganhe energia na forma de calor do ambiente, supondo, como nesse caso, e como todos os casos praticamente que a gente vai analisar, que o sistema esteja em contato térmico, ou seja, essa parede aqui não é um isolante térmico, não é um isopor perfeito, não é vácuo, é vidro, que está em contato com o ambiente. Lembra? Reação espontânea endotérmica. Anota isso, gente.